Boa noite, colegas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse nosso quarto dia de seminário do Semblante Psicanálise. Chegamos a um quarto e último dia de discussões desse tema e como colegas anteriores que falaram aqui, trouxeram suas contribuições, né? Já pontuaram a devida importância de falar sobre uma ética da psicanálise e sobre os desafios da formação dos psicanalistas. Desafios esses que vão desde cursos de formação, como foi muito bem pontuado ontem, né? Sujeitos que buscam uma formação de psicanalista, sujeitos que buscam também um consultório dentro das mais diversas formas de sofrimento no século XXI, e, sobretudo, esse ano que estamos, 2025, falamos de século XXI, já temos praticamente o quê? 24 anos dele, né? Então, estamos já no quarto século. E foram muitos desafios e muitos ainda virão numa sociedade pós-Covid, numa sociedade que tem vivenciado muitos conflitos políticos, conflitos bélicos, né? Guerras em vários lugares. Então, desafios e mais desafios para uma quantidade imensurável de sofrimentos psíquicos que nós vamos recebendo na nossa clínica. Então, só tenho a agradecer a vocês pelas discussões, pelas contribuições, aos colegas que já estiveram aqui conosco, trabalhando sobre o tema. E hoje nós temos aqui a honra de receber a psicanalista, psicóloga, transmissora do semblante, analista e supervisora também da instituição, uma grande amiga, mas, sobretudo, aqui para todos nós, uma excelente profissional. Juliana Lara, que veio de Minas, trazendo a hospitalidade, pãozinho de queijo também, que já está chegando aqui no semblante para vocês, bem quentinho, e muito afeto para essa fala de hoje. Então, Juliana, seja muito bem-vinda. Opa, querida. Muito bem, boa noite. Agora que eu vi que vocês estão aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com você? Quanta gente bonita aqui. Olha o casal. Sheila, Lê, Simone, Carla, bom te ver. Patrícia, Nordeste presente também, Fátima. Miriam, Minas Gerais, Giovana. Tudo bem, Fátima? Vamos lá, então. Eu quero... Ótimo. Quero desejar a vocês as boas-vindas, né? Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para mim estar aqui em Pelotas, fazendo parte dessa transmissão presencialmente. Esse é o nosso terceiro ano por aqui, e esse encontro que, em minha opinião, carrega tanto daquilo que nós somos quando nós estamos juntos. Pensar, sentir e também sustentar. Então, eu agradeço ao Instituto Semblante, a todos os diretores, mas em especial minha amiga Michele, pelo convite, pela confiança. Obrigada, colegas, que mesmo com a chuva, né, vieram para participar. Sejam muito bem-vindos também. Rever colegas também é muito interessante. Colegas que às vezes a gente só vê pela telinha, né, Marisa? Nícia, Paulita, está sempre ali com a gente, todos vocês. E poder compartilhar, gente, o mesmo espaço, né? Esse espaço físico aqui, é por si só um gesto de presença. E quando eu falo de gesto de presença, eu já começo a pensar naquilo que eu vou falar nessa noite com vocês. Talvez seja um prenúncio aí do que a gente vai conversar. Presença. E eu gostaria muito que a gente estivesse aqui presente e pensasse no analista como presença nessa noite. Eu estou encerrando esse seminário, uma honra para mim fazer isso,
E eu não posso deixar de marcar que nós tivemos aqui já nesses dias conversas muito potentes, começando com o professor Jacó, que nos levou ali à clínica do desamparo, à clínica do vazio, e uma clínica de sujeitos que vivem angústias impensáveis, e ele trouxe para nós também a ética do desejo. Na sequência, nós ouvimos a professora Michele, brilhantemente, falando do Ferenczi, nosso querido Ferenczi, e nos apresentando ali o analista elástico, e trazendo para nós também, e revisitando junto com Michele, a ética do cuidado, que seria a ética da aula que ela trouxe. Hospitalidade em oposição à indiferença. Algo muito precioso também. E nós aprendemos com Ferenczi, né, e os seus herdeiros, que a neutralidade, que Michele trouxe isso para nós, não é o mesmo que frieza, mas é saber o que é meu e aquilo que é do outro. E ontem nós tivemos uma explanação belíssima, não é isso, gente? Elas duas ali concordam muito. Professor Franz Mai esteve aqui falando sobre a força da realidade, aquela força implacável da realidade, imbatível, e da relação do sujeito com o mundo, consigo mesmo e também com o outro. E agora nós vamos falar de um analista ambiente. E esse analista é alguém que vai ter que ultrapassar as questões técnicas e até também as questões do conflito. Se Lacan nos falou ali no primeiro dia sobre a ética do desejo, se Ferenczi falou conosco sobre a ética do cuidado, eu diria que nessa noite o Winnicott nos convida à ética da presença, a ética talvez da sustentação do ser na clínica. E sustentar, minha gente, é estar por baixo, é estar ali como um chão que possa manter alguém de pé. Oferecer suporte, isso é sustentar. E pensando em Winnicott, ser ambiente, oferecer holding, continuidade e confiança para esse amadurecimento é permanecer sem invadir. É suportar o tempo do outro, é não abandonar, é sobreviver à destruição. Talvez uma ética muito silenciosa, mas muito radical. Por quê? Ela vai exigir de nós não somente saber, mas disponibilidade. Vai exigir de nós, talvez ali, que a gente não se imponha com a nossa palavra, mas que a gente possa manter uma continuidade e ali sempre naquele mesmo lugar, sempre na mesma hora, sempre ali com aquela pessoa, e a ética de quem não se retira. Porque muitas vezes nós estamos presentes, mas não estamos. Então, o Winnicott vai falar desse analista que não se retira, que permanece ali, que não se impõe pela palavra. Então, essa ética aqui que o Winnicott traz para essa noite, a ética da presença e da sustentação, gente, é aquele analista que consegue sustentar o ambiente, ou seja, sendo o ambiente, sustentar o seu analisante para que ele possa continuar sendo. E sustentar em Winnicott não é segurar nem prender, mas é exatamente permitir, com a sua presença, que algo continue existindo. E esse algo é o ser. E quando nós falamos isso, isso não é uma coisa muito longe daquilo que nós estamos vivenciando nos consultórios. Ou só no meu? O que vocês me dizem, os presentes? É algo que vocês vivenciam? Sim? Também? Eu acredito que nós estamos vivendo isso. E o gesto, e talvez esse gesto ético que eu estou trazendo para vocês, de permanecer presente, até que o outro possa sustentar-se a si mesmo. E essa ética da sustentação do ser, quando eu penso nessa ética, eu penso também naquele livro do Bolas, eu sempre cito esse livro, né? Segure-os antes que caiam. Já leram? Um livro interessantíssimo, eu até recomendo para vocês esse livro. Vai falar disso que a gente está conversando hoje, segure-os antes que caiam, a ética de não se retirar. E eu trago hoje para vocês uma observação que o Winnicott fez em 1941,
Observação de bebês em uma situação padronizada. Através dessa observação, a gente vai falar da metáfora do analista espátula. Você tem contato com esse texto? Já leram esse texto? Essa observação? Não, Stella? Então, nessa observação, nós vamos ter 3 estágios importantes. Primeiro estágio, nós vamos ter ali a hesitação. Vou olhar para vocês aqui também, gente. Estou olhando para o pessoal presente, esquecendo dessas lindezas aqui. O bebê, no primeiro estágio, vai ter uma hesitação quanto a essa cena. Mãe, bebê, o Winnicott e uma espátula. A espátula que o pediatra usa mesmo para ver a garganta do bebê. O bebê demonstra ali, naquela observação, um interesse por aquela espátula, mas evita tocá-la e até levá-la à boca, inicialmente. E ele vai ficando imóvel, observa o Winnicott, observa a mãe dele, observa a espátula, como alguém que parece pensar naquela situação. Se esse bebê fosse pressionado, o Winnicott vai nos dizer que ele poderia reagir com medo ou com retraimento. E esse momento vai revelando, então, para nós, um período de hesitação, e eu quero que vocês guardem esse primeiro estágio. Um período de hesitação em que o bebê começa a experimentar com cautela diante de algo novo, e ele vai buscando ali uma espécie de segurança emocional. No segundo estágio dessa observação, nós vamos observar outras 2 coisas. A aceitação. Então, primeiro, hesitação. No segundo estágio, a aceitação e uma certa experimentação. Analistas que estiverem presentes e tiverem em sua clínica pacientes não neuróticos ou pacientes que a gente pode chamar de regredidos, vão entender muito bem o que eu estou dizendo quando um paciente chega com hesitação, que é a primeira cena dessa observação. Na segunda, nós vamos ter ali uma aceitação e uma pequena experimentação. Aos poucos, o Winnicott nos conta que esse bebê se encoraja, gente, e relaxa. E aí, quando ele relaxa, ele passa a brincar com essa espátula. E o que ele faz com a espátula? Ele coloca, ele bate na espátula, oferece à mãe a espátula, oferece ao Winnicott também a espátula, e esse gesto espontâneo do bebê e prazeroso torna-se ali naquele momento um objeto de brincadeira, um objeto de expressão representando talvez, para nós na teoria winnicottiana, a capacidade criativa, ou o que a gente vai chamar de gesto espontâneo. E quando, deixar o gesto espontâneo para mais tarde, para a gente conversar um pouco, mas aqui a gente começa a ver essa representação desse tal gesto espontâneo e criativo. E por último, no terceiro estágio, depois de hesitar, depois de aceitar e experimentar, nós vamos ter Estão me ouvindo, pessoal? Voltou agora. Show. Tinha caído para Ótimo. nós. Terceiro estágio, né? Deu para ouvir o segundo todinho? Ótimo. No terceiro estágio, nós vamos ver que o bebê começa a se desapegar daquela espátula, ele desapega e depois apresenta uma agressividade um pouco lúdica a respeito dessa espátula. O bebê deixa a espátula cair, por acaso. Aí ele deixa a espátula cair, depois ele deixa cair de propósito. A mãe pega, o médico pega, e essa repetição, joga no chão, pega, joga no chão, pega, começa a trazer para nós e indicar que esse bebê passa a ter um pouquinho de domínio sobre o objeto, expressando também alguns impulsos agressivos, que quem está no nosso grupo Winnicott Ferenc sabe que a agressividade é importantíssima, né? Sem agressividade não tem não. Agressividade em Winnicott é algo que nós precisamos ter para conquistar outros estágios do nosso amadurecimento emocional. Então, esse bebê, depois, gente, de brincar bastante, apresentar esse joga no chão, pega, ele deixa a espátula.
ele se desliga e perde o interesse por esse objeto. Então, o analista, a metáfora do analista como espátula, que é a que eu quero trazer hoje para vocês, a partir dessa observação de Winnicott, é um gesto de algo que eu encontro e crio, encontrado e criado, um mediador vivo. Um analista espátula é um mediador vivo entre o gesto hesitante inicial daquele analisante e um gesto criativo depois e espontâneo. E quando eu penso em gesto espontâneo, o que nós temos muitas vezes hoje? Grande parte dos nossos pacientes contemporâneos, especialmente na minha clínica, é uma estatística pequena? É, mas é do que eu posso dizer. Então, dentro da minha clínica, 80% dos meus pacientes são pacientes não neuróticos, né? Pacientes regredidos. Então, o que a gente tem, né, geralmente na clínica, é que o gesto espontâneo do nosso paciente, ele não aparece. O que aparece para nós é um gesto esperado, até de nós mesmos. O nosso paciente chega querendo nos agradar. O nosso paciente chega performando, às vezes, para nós, no nosso próprio setting. Então, cadê o gesto espontâneo que a gente viu aqui? Ele desapareceu na contemporaneidade em muitas pessoas. E o que a gente tem é o gesto esperado, portanto, nós vamos ter um falso self atuante, funcionando, mas que não é espontâneo. Então, a gente vai chegar e vai muitas vezes receber esse paciente que não sabe mais o que isso significa. E se eu perguntar para nós, analistas presentes, seja online ou aqui presencialmente, vocês são pessoas que sustentam gestos espontâneos de vocês? Todo tempo não, normal, né? Nós vamos ter um falso self de elevador, né, gente? Tudo bem? Seu vizinho te pergunta no elevador, tá tudo bem? Eu não vou sentar e chorar, né? Descer no elevador. Tudo bem, falso self, ok, para viver socialmente. Mas a gente tem sustentado esse nosso gesto espontâneo? Eu quero deixar essa pergunta inicial para nós pensarmos, que é bem o meu jeito mesmo de trabalhar nas minhas aulas. Trazendo isso para nós, analistas. E o que nós temos, então, é esse falso self operante. E eu quero lembrar aos senhores que cada vez que o falso self se distancia do self verdadeiro, mais possibilidades de patologias, entre outras coisas. Então, eu acho importante, antes de começar com os slides, essa conversa inicial, lembrando vocês que esse analista espátula, então, para o Winnicott, é aquele que te oferece como objeto vivo. E falar de objeto vivo parece simples, mas não é não. Te oferece como objeto vivo, como um objeto confiável e principalmente como um objeto não intrusivo. Não intrusivo. E para eu não ser intrusivo, vou ter que saber aonde meu paciente está psiquicamente. Para eu entender que manejo eu vou fazer, de que maneira eu vou cuidar dessa pessoa. Então, alguém sustentar essa posição de objeto vivo, vai ser preciso que esse analista tenha o seu próprio self muito bem integrado. E que também já possa ter vivenciado a sua própria solidão sem nenhum tipo de problema. E aí a gente volta ligando com as falas anteriores, especialmente com a fala da professora Michele, lembrando que Ferenczi foi o primeiro que levantou essa questão. O analista precisa estar com a sua análise em dia, analisado. Porque o analista que ainda depender narcisicamente de ser reconhecido, ele não consegue sustentar essa posição de objeto vivo. Faz sentido para vocês? Para todos que estão presentes? Faz para vocês, gente? Dá um joinha para mim, Carla, Miriam. Ótimo. Porque se o analista ele quer ser admirado, se o analista quiser ser eficaz demais, ele não vai suportar a regressão do paciente. E o que essa regressão traz que o analista que passa por isso aqui não suporta? Gente, o paciente regredido, ele traz vazio, ele traz silêncio e ele traz também ataque, que não podem ser recebidos por nós como ofensa. Então, a importância do analista estar em dia com tudo isso é fundamental.
Porque senão o analista vai reagir, concordam? Mediante um paciente desse, o analista vai começar a reagir. Como é que a gente reage? Interpretando cedo demais. Olha, mas eu entendo. Olha, mas eu acho. E esse analista vai fazer a sua reação dessa maneira e essa interpretação vai ser simplesmente intrusiva. E que vai fazer o quê? Mandar o paciente embora. Ele não vai voltar. Então, o Winnicott dizia, inclusive, e eu penso muito nessas capacidades, quando eu penso em Winnicott, que a gente precisa ter algumas capacidades conquistadas. E uma das capacidades é a capacidade de estar só, e principalmente de estar só na presença de alguém. O analista vai ter que ser essa pessoa que tem conquistado em si, no seu self, essa capacidade de estar só na presença do outro, porque o outro está em silêncio e o outro não quer falar. O outro está em silêncio, só quer dormir. O outro está em silêncio, só quer chorar. Não vai haver fala, muitas vezes, não vai haver simbolização. Então, é importante que nós estejamos com isso, essa capacidade conquistada no nosso self. Só pode sustentar a solidão do paciente aquele que já experimentou sua própria solidão e sobreviveu a ela. Faz sentido para o senhor também? Sim, Paulita. Ótimo. Me perguntaram qual seria a trilha sonora de hoje, porque as minhas aulas têm música e poesia. Estou sem som hoje, para quem perguntou, mas eu pensei numa canção que eu vou deixar para vocês ouvirem depois. Ela se chama Sal da Terra, vocês conhecem? Mineira, tá? Beto Guedes e Ronaldo Bastos. E essa canção é aquela que fala assim, ó, vamos precisar de todo mundo. Lembram? Um mais um é sempre mais que dois. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. Por que eu penso nessa canção para hoje? Porque essa canção, ela toca, mas vai ficar baixinho, depois a gente escuta. Obrigada, Rodrigo. Essa canção, ela toca no aspecto ético e humano da clínica. Por quê? Se nós, analistas espátulas, precisamos nos comprometer ali, naquele momento, com o humano e com a ética da clínica do paciente regredido, eu preciso fazer e dar espaço para o paciente continuar sendo, continuar existindo. E para ele continuar existindo, a opressão não pode acontecer no nosso setting. E essa opressão acontece como, Ju? Com julgamentos, com interpretações muito incipientes, ouvimos pouco e achamos muito. Então, aí nós vamos precisar banir a opressão do nosso consultório. Banir esse olhar. E um mais um é sempre mais que dois, né, gente? Olha só o que está acontecendo em um atendimento. Então, eu quero deixar essa canção como sustentação coletiva. Eu acho que essa canção tem sustentação coletiva. A gente já viu muitas pessoas regravando, né, da Bahia e outras partes do país essa mesma canção, porque ela traz essa sustentação coletiva na sua própria letra. E assim vamos partir aí para os nossos slides depois dessa conversinha aí inicial. Deixa eu compartilhar. Já está aqui, professora? Tá. Vê aqui para mim. Com certeza. Por favor. Vamos aqui. Tem coisas que só o semblante faz para vocês. Vamos lá. Vamos lá. E agora a gente já compartilhei. Se quiser colocar música, a gente coloca também depois. Então, tá. Vocês estão vendo aí, gente, os slides? Tudo certinho? Ele está aberto dentro de outro programa? Não. Ah, Porque tá, você não mas... está vendo aqui, olha. Você tem que baixar aqui. Isso. Baixa para mim. Não, é só tirar aqui, ó. Aí você já... É aqui, ó. Ah, tá, mas não tem ele aberto sozinho, né? Então tem que descer. Isso, tem que Tá. Ótimo. Vocês estão conseguindo ver todo o slide? Não, agora melhor, né? Ótimo.
Eu começo com essa fotografia. Eu gosto que vocês prestem atenção sempre nas fotos, quando a gente vai trabalhar juntos, porque elas têm um significado importante. A gente escolhe, né, o que a gente quer colocar aqui. E quando vocês observam essa pessoa que está aí com o pezinho e a canela aparecendo, mas atrás de uma cortina, o que que isso traz para vocês? Sobre o que eu já falei aqui no início, conversando. Sério? O que mais? Para mim é o paciente esperando para ver se ele pode apresentar o selfie verdadeiro dele. E se a gente está falando com o analista? Porque a gente está falando sobre o analista. A formação, né, as questões éticas. Sim, mas a gente falou de uma ética de presença, lembra? De uma presença não intrusiva. Ele não precisa. Exatamente. Ele está, mas ele está de forma gentil. Eu consigo ver que ele está ali. Se eu quiser, eu posso acertar. Mas se eu não quiser também. Faz sentido para vocês? Ele está presente e não está se escondendo, porque o pé está de fora. Ele está se mostrando de alguma maneira. E eu queria chamar isso de presença gentil. O analista precisa ter uma presença gentil dentro da questão que nós estamos trazendo hoje. E eu trago esse pequeno poema para vocês também, de minha autoria, gente. Ética da sustentação do ser. Não é o saber que alcança, é o modo de estar. Não é o gesto que cura, mas é o espaço onde o gesto repousa. Lembrem que eu gosto de conversar com vocês, tá, gente? Então, eu vou chamar vocês aí a qualquer momento. Não é o gesto que cura, é o espaço onde o gesto repousa. O ser não precisa de explicação. Às vezes, Marisa, ele precisa só de chão. O analista ético é aquele que fica, mesmo quando o outro ainda não pode ser. Ele oferece o intervalo, a pausa que acolhe, a presença que não invade e o silêncio que acompanha. Ética é poder sustentar o inacabável, suportar o tempo do outro e não apressar o nascimento. É permanecer inteiro quando o outro está em pedaços. É não querer produzir o sujeito, mas estar com ele até que ele possa acontecer. E assim a gente abre aí a nossa parte dos slides da nossa conversa. Tudo bem, Sheila? Um olhar winnicottiano para a formação do analista a partir da metáfora da espátula. Então, essa aula hoje ela está inspirada nessa observação, lembrando que a espátula representa o analista enquanto uma presença que possibilita a emergência subjetiva do paciente, especialmente quando ele não dispõe de recursos simbólicos consolidados. Quem vê essa espátula aqui, né, o bebê, lembrando que o Winnicott era um pediatra, mas sei que vocês já sabem, então vou me poupar aí dessas informações biográficas. Pensar o analista a partir da espátula é pensar na sua função como facilitador de processos de integração psíquica, porque para o Winnicott todos nós nascemos com uma tendência inata à integração, mas isso não vai acontecer magicamente. Nós precisamos de um ambiente que sustente e faça com que esse ser continue sendo e essa tendência possa brotar. E para isso ele traz 3 estágios para nós: dependência absoluta, dependência relativa e rumo à independência. Então, a nossa função seria facilitar os processos de integração psíquica, de construção e até de produção de autenticidade, ou seja, de gesto espontâneo, de falso self não, de self verdadeiro, tá? Essa metáfora, para a Juliana, ilumina os desafios da nossa clínica contemporânea e redefine o que é tornar-se analista na perspectiva winnicottiana. Trago essa foto também, que eu quero que vocês observem, a sociedade contemporânea
e a nova demanda clínica. É muita coisa, né, gente, acontecendo na cabeça. A psicanálise, retomando até a fala de alguns dos nossos colegas aí que vieram antes, ela nunca existiu isolada da cultura. E ela é, desde sua origem, uma resposta às formas de sofrimentos produzidos nos laços sociais de cada época. Então, no início do século XX, os pacientes que procuravam Freud apresentavam sintomas neuróticos clássicos, histerias, fobias, obsessões, estruturados a partir de interditos morais, repressão, pulsão, conflitos, né, edípicos, e tratavam-se de sujeitos já constituídos simbolicamente e que ainda que atravessados por uma repressão. Esse era o cenário. E hoje o nosso cenário é outro. O nosso cenário mudou radicalmente. Muitas vezes, quem já se sentiu como esse cara aqui da foto? Ninguém? Sou eu? Então, levanta a mão quem já se sentiu, por gentilidade. Tá ótimo. Eu estava assim pensando, eu falei, uai, gente, né? O cenário mudou, porque muitas vezes nós não estamos mais diante de sujeitos reprimidos, mas de sujeitos que ainda não se constituíram. E muitos não vão sofrer, muitos, não todos, por conflito entre o desejo e a lei, mas sim de uma ausência de um núcleo mínimo de coesão psíquica que lhes permitam, gente, uma coisa simples, habitar em si mesmo. E quando vocês olham para mim com algumas carinhas aqui, eu fico pensando, será que você está habitando você mesmo? Você se sente viva? Você se sente bem nessa casa? Você sente que você habita a sua casa? Você se sente vivo? Vocês se sentem vivos? Vocês ainda acham que a vida vale a pena ser vivida? Isso é o Winnicott. Todas essas perguntas são o Winnicott, não sou eu. Ele faz essas perguntas para nós ao longo da sua teoria. Então, muitos estão nessa condição psíquica que não lhe permite habitar, né, em si mesmo. Mudou muito. Nós estamos numa cultura de desenraizamento psíquico. Nós não temos, muitas pessoas não sabem quem elas são. Eu não me sinto eu, Ju. Parece que eu não vivo a minha própria vida. Ou, de uma forma até mais bonita, também já chegou para mim, eu não me sinto protagonista da minha história. Eu não sou eu. Olha, eu não sou eu. Nós vivemos numa era marcada por hiperestimulação digital, aceleração dos ritmos de vida, culto à performance e à imagem, uma descontinuidade ambiental que não pode se repetir na nossa clínica e a precariedade dos vínculos afetivos. Cada quadradinho desse aqui talvez desse um tema para cada aula, né? De tanta coisa que esses quadradinhos representam para nós, mas essa sociedade a gente consegue vislumbrar isso aqui com muita clareza. A cultura imagética deslocou a experiência subjetiva do eixo da interioridade para o domínio da aparência do consumo e da validação externa. E o resultado disso são sujeitos que vão construir um falso self altamente adaptado e funcional. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer, mas no final eu não sei ainda, está faltando alguma coisa e eu não sinto que eu estou fazendo e vivendo a minha própria vida. Mas eu funciono. A pessoa funciona. Ela, inclusive, ela tem metas e alcança. Mas ela não se sente morando em si. Esse falso self adaptado, a visibilidade enquanto o self verdadeiro permanece atrofiado, silencioso ou, muitas vezes, não integrado. Se alguém quiser falar alguma coisa, viu, gente, aí no online, como sempre, é só abrir o microfone e falar aqui, tá? Pode ser que eu não veja a mãozinha levantada. Por favor, eu faço até questão. Então, essa transformação cultural produz uma nova forma de sofrimento psíquico, não neurótica. Na clínica, encontramos pacientes com falhas ambientais precoces, estados de não integração, angústias impensáveis,
experiências de vazio e sensação de inexistência. E eles não vão pedir para nós uma interpretação. Eles vão pedir para nós uma condição mínima de existir. É muito diferente. A dor que aparece é uma dor como busca por uma sustentação subjetiva. E aí parece que está longe de nós, mas está não, gente, está muito perto. E quando a gente vai conversar, às vezes você pode sentar e conversar com seu paciente, 5 minutos você já percebe isso aqui acontecendo. É necessário que a gente suspenda a ideia de sintoma como uma mensagem organizadinha, porque não é. O que nós encontramos é uma dor difusa, muitas vezes, que o sujeito não sabe, Vanessa, nem explicar o que ele está sentindo, que indica uma necessidade diferente, parece de alguém que está ali para falar, eu estou aqui com você. E parece tão simples, mas não é simples, porque talvez o espaço analítico seja o último espaço para que o seu paciente possa fazer e viver isso aqui, tá? É uma tentativa ali de estabilizar um mínimo de senso de continuidade num paciente e não é um sintoma estrutural. É um esforço de construção de si diante de uma ameaça de desintegração. Quando o paciente chega para nós, né, e fala, Ju, eu acho que eu vou morrer, porque teve uma ruptura afetiva, por exemplo. Eu não sei como eu vou sobreviver depois disso. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Então, são coisas muito simples que vão sinalizando para nós isso que eu estou dizendo para vocês. A formação clássica e as suas limitações. Tudo aqui que eu estou falando, vocês já ouviram, tá? Mas é importante relembrar hoje. Então, nesse contexto que eu trouxe para vocês, uma formação centrada somente ou exclusivamente na técnica da interpretação de conteúdos e postura indiferente, eu consertei aqui que eu tinha colocado postura neutra, mas depois daquela aula, né, eu coloquei indiferente e não neutra, porque neutro não é indiferente, né? Mostra-se limitada diante das demandas atuais, não porque tais elementos sejam ultrapassados de forma nenhuma, mas porque muitas vezes serão inadequados quando o sofrimento se localizar antes da simbolização. Eu gosto de fazer a linha do tempo sempre. Um paciente chega, a primeira coisa que eu quero começar a entender não é o que eu tenho que falar, mas é onde ele está. Esse paciente, ele é edipiano, ele é édipo para cá, para frente, ou eu estou lidando com um paciente édipo para cá, pré-edipiano? Eu estou falando de um sofrimento neurótico, ou eu estou falando de um sofrimento não neurótico? Isso é muito importante, porque se for um sofrimento neurótico, interpretação, intervenções vão funcionar. Vai ser um sucesso, e é isso mesmo. Mas se eu estiver frente a um paciente não neurótico, se eu fizer uma interpretação, eu posso simplesmente ser intrusivo e desencadear outros sofrimentos ainda maiores, ou retraumatizar, que Ferenczi vai dizer muito sobre isso. Então, é muito importante que a gente escute, né? E escute com muita atenção. Eu falo que o nosso olho é o ouvido. O nosso olho vai ser sempre o ouvido na clínica. Escute, escute, escute com muita paciência, sem pensar em inferir nada inicialmente, mas apenas localizar onde esse paciente está. Isso faz sentido para vocês, gente? Ótimo. A clínica, então, contemporânea vai exigir que esse analista atue também como ambiente facilitador nesse processo de amadurecimento psíquico, promovendo o que a gente chama de sustentação, confiabilidade e presença, que antes vem tudo antes da interpretação. Nós estamos diante de uma sociedade que precisa amadurecer. Vocês concordam? Essa é uma afirmação minha. Alguém discorda? Ângelo, você concorda também? Stella, nós estamos diante, pode falar. Você fez a pergunta para a gente, se a gente estava espontâneo, né? Uhum. Eu fiquei pensando, depende da hora, depende do lugar, depende do dia, né? E existe uma graduação muito grande nisso, porque quantos gestos espontâneos cada sujeito consegue sentar e vivenciar, né? Porque tem aqueles sujeitos que não conseguem sustentar em lugar nenhum, nem na sua própria casa, que não é a casa qual for, não toca no sujeito.
Sim. mais dentro do ambiente mais íntimo de relação deles, né? Sim. Tem aquele... É, Oi? intimidade eu posso sustentar. Intimidade eu posso sustentar. É. Mas o ambiente, ele está Mais familiar. mais familiar. Pronto. Então, existe nessa graduação do que ele consegue e que ele não consegue, existem várias Nuances. nuances. Sim. Muito importante. Isso E aí mesmo. eu fiquei pensando toda essa fala sua, que essa posição do analista, que assim, se eu não consigo sustentar o gesto espontâneo, eu não vou conseguir sustentar o gesto espontâneo do Perfeito. analisando. Exatamente isso Por mesmo. isso que a nossa relação analista e analisando, como disse a Michele vai desejar, a gente vai na nossa análise, a gente vai para o nosso analisando, até onde a gente foi na nossa análise. É perfeito. Por isso que é tão importante de fazer análise, porque a gente se dá conta que a gente usa o falso self, quando que a gente usa, É isso quando aí. que a gente é espontâneo, quando que a gente não é. A E gente tá através percebendo disso, dona o nosso Nícia, sofrimento, as perfeito. nossas demandas, para a gente reconhecer isso Perfeito. no análise. E através disso também observar onde nós estamos no amadurecimento, né? Também. Então, todos concordam que a nossa sociedade precisa amadurecer, gente? Então, essa sociedade contemporânea, que precisa amadurecer, ela tem algumas nuances importantes. Eu só trouxe 3, que eu acho que está sempre aparecendo. Intolerância à frustração, relações frágeis e descartáveis, sem intimidade, portanto, porque se não tem gesto espontâneo, se eu não tenho self verdadeiro, eu não tenho intimidade. Então, a cada dia mais eu vou me afastando de laços realmente reais. E tudo corrobora, então, minha gente, para que esse paciente, para que esse sujeito, ele realmente viva desse jeito. E a nossa clínica pode ser o último lugar. Por isso gosto de falar desse tema, porque pode ser que seja a última oportunidade. Será que aqui vai dar certo? Né? O aumento de quadros de ansiedade precoce em crianças também me chama muita atenção. E no âmbito já do adulto-criança, que nós atendemos todos os dias, né? O Winnicott não é um autor que fala de análise com crianças. Ele é um autor que fala de análise com pacientes regredidos. E todos os dias eu atendo crianças. E vocês? Ou vocês estão atendendo adultos? Não. Ah, tá. Eu atendo crianças. Dessa vez me perguntaram, mas Michele, você não atende criança? Eu disse, mas como assim, os pacientes? Eu tenho que trazer tudo para cá. Então, essa ansiedade difusa também me chama atenção. O paciente não sabe dizer, né? O que ele está sentindo, por que a ansiedade é essa. Não sabe nomear. Não nomeia. E a sociedade vai demonstrando esses sinais para a gente aí de uma imaturidade coletiva. E esses fenômenos vão indicando que muitas pessoas não alcançaram esses estágios iniciais de integração. Portanto, Ferenczi e Winnicott serão, Klein também, e outros autores serão muito importantes para esse tempo. Nós vamos precisar nos debruçar sobre eles. E eu desejo que vocês façam isso aqui no Semblante. Viu? E que sejam muito bem-vindos, porque o nosso grupo, tem algumas pessoas que participam aqui, sabem, como tem sido produtivo para nós mergulharmos, né, nesses 2 autores. Essa sociedade, então, ela vive, gente, em constante ameaça de colapso emocional. Colapso em Winnicott. Para ver colapso, tem que ter alguma coisa já estruturada. Tem um self que se colapsa. Então, mesmo que seja bem fragilizado, ele existe. Mas nós temos outra coisa que eu não trouxe aqui, que é o aniquilamento, o medo do aniquilamento, que é um pouquinho antes. É quando realmente eu não sei o que vai acontecer comigo. É uma angústia impensável, porque não tem como pensar. O bebê é que sofre de angústias impensáveis, porque ele não tem como pensar, ele tem psiquismo. E muitos adultos vão chegar na nossa clínica com angústias impensáveis. Eu não consigo conceber, gente, e nós não vamos poder interpretar, nós vamos simplesmente ter que sustentar, porque ele não tem mesmo. E é aí que entra os casos limítrofes, por exemplo, e outros casos mais graves, transtornos de personalidade, entre outras coisas, tá? A importância, então, de Winnicott, esse senhor simpaticíssimo, é a teoria do amadurecimento como resposta ao tempo presente. Ele é um autor que mais profundamente, em minha opinião, compreendeu a saúde psíquica
que não pode ser pensada apenas em termos de conflito e repressão, mas como processo de amadurecimento emocional. A teoria winnicottiana mostra para nós que o sujeito, olha que mãe mais linda com seu bebê, o sujeito se constitui a partir de um ambiente. E esse ambiente é familiar ou não. Na melhor das hipóteses, ele é, mas ou não. Eu tenho uma colega aqui que trabalha com crianças vindas de abrigos, né? Tem boas contribuições, inclusive essa colega está aqui conosco, e a gente sabe que a criança vem numa situação muito complexa, mas tudo bem, vamos pensar em um ambiente, mas se a gente pensar então no ambiente familiar, que é a melhor das hipóteses, se a sociedade está daquela maneira, como é que essas crianças estão sendo recebidas? A clínica pode falar. Você está falando isso, eu estou pensando, fazendo uma construção aqui, né? Pensando no tempo que eu estou na psiquiatria, e uma coisa que eu tenho observado agora, que é muito interessante, porque assim, cada vez mais tem chegado usuários com essa crítica, né? De não saber dizer o que sente, que é de um vazio enorme, que não consegue nomear, chegando à despersonalização, desrealização. E o que está me chamando a atenção é porque, assim, eu já passei por várias equipes, e as equipes, elas tinham mais condições para atender. O que eu percebo agora é que parece que a equipe também está colapsando, porque também não está dando conta por estar nessa contemporaneidade, né? Não conseguir responder à demanda do outro, porque a gente não consegue mesmo, né? Só que aí eles estão colapsando. Então, é muito difícil trabalhar com uma equipe hoje em dia, pensando nesse âmbito assim, né? Pessoas que vão adoecendo. E assim, aqui o que a gente vê, né? Vocês estão falando da formação do analista, nós sabemos que a gente tem que seguir um tripé, né? Mas isso não é pedido e nem orientado nas outras formações. E isso é muito triste, né? Porque as pessoas adoecem e não conseguem se cuidar. Exatamente. Mas que bom que aqui, Sheila, é isso que eu falo sempre para vocês, né? O sentido de estar no semblante é muito significativo. A formação tem oferecido para nós, para todos nós, né, alunos, professores, esse cuidado, né? Inclusive até com a grade curricular. Mas sim, se nós temos uma sociedade do jeito que estamos falando, o que você esperar dessa equipe? Complexo, muito complexo. Entende porque eu disse, Sheila, que eu penso também que o nosso consultório muitas vezes é a última oportunidade para algumas pessoas? É nesse sentido, tá? Obrigada, Sheila. Sim, Interessante, que não é apenas sociedade, às vezes eu vejo também com práticas bem passadas. sim, Tempos, não faz muito tempo atrás, teve um aluno que ele foi mal numa prova, né? Ele se espelhou, aí era uma história moderna na metade do curso. E a mãe desse rapaz bateu na minha sala. E ela queria saber por que o filho tinha ido mal numa prova. Porque o filho nunca tinha ido mal numa prova, ele nunca tinha tirado na vida dele uma nota baixa. Uhum. E daí, ao longo da conversa, logicamente, eu tentando explicar para ela que, por lei, eu não poderia passar informação de uma pessoa adulta. Eu até pensei, seu filho ele tem algum tipo de necessidade especial, porque às vezes não chega a nós que um aluno é autista, Sim. ou não. Então, por lei, eu não posso, é antiético eu passar uma nota ou uma informação para a senhora. Não, mas é que ele é meu filho, ele tem que ter as notas boas, porque quando ele estava na escola, inclusive, ele era proibido de rodar. Sim. Rodar é para parte. Ah, tá. Era na educação Ele pública aham. até o ensino é proibido o aluno reprovar. Sim, sim. Então isso aí tu tem um impacto que é o próprio Estado. E quando o Estado também assume uma posição
que ele provê tudo em vários pontos. Sim. Isso é um estudo que mostrou que 2/3, por exemplo, das pessoas que entram para o Bolsa Família, eles não querem ser daquilo ali. Eles não querem assumir uma posição em que eles tenham que se responsabilizar pelo próprio sustento. Uhum. Ou seja, quando o Estado não é mais nem a sociedade, é o Estado também que está intervindo para impedir qualquer tipo de frustração. Isso. Só que essa E também de frustração vai castração. chegar, E de castração. essa frustração vai chegar em algum momento, Uhum. tá? É isso Porque aí. o pai e a mãe que estão mantendo filhos adolescentes até os 45 anos de idade, que é o que está acontecendo, em algum momento eles não vão mais estar aqui. E o que vai acontecer com esse filho que foi uma criança até quase entrar na terceira idade? Uhum. E, por outro lado, nós temos filhos que são obrigados a amadurecer muito rápido, que também caem no outro extremo da mesma régua. Sim, Rodrigo. Filhos cuidadores, né? Filhos cuidadores. Bebês cuidadores. Isso. E que vão cuidar dos seus adultos, né? Complexo, mas ilustra exatamente, está reforçando o que eu estou dizendo sobre o que a nossa sociedade é. Eu penso que o professor sofre muito, né? Nesse sentido. Mas isso que o Gui está falando é muito importante, porque a gente vê até a questão, né, considerando esse recorte da adolescência como influência cultural, cada cultura tem um tipo de vivência adolescente de uma forma. Veja, nos anos 50, as pessoas saíam de casa com 18 anos, principalmente os rapazes, Sim. né? Hoje, os adolescentes estão ficando na casa dos pais, 25, com 30, mesmo se formando, né? E aí o analista, hein, gente? A função do analista se aproxima, então, de um ambiente facilitador. Né? Especial, para não dizer uma mãe. Tá? Uma função materna. Parece que vocês olham para mim com uma cara, vocês estão assustados? Vocês não são mãe quando vocês estão lá na clínica? Pois é. É isso. E especialmente com pacientes com falhas precoces aí que o Rodrigo trouxe para nós, né? O Rodrigo, inclusive, essa mãe pensa, meu filho precisa performar, né, gente? Ele não pode ter notas baixas. Ou seja, recorrer à teoria winnicottiana não é uma preferência teórica, não, viu? Embora vocês possam pensar. Não é. É uma necessidade clínica da nossa época. O Winnicott não é atual, ele é essencial para a sobrevivência da psicanálise diante dessa nova ordem de sofrimento. Gosto dessa foto do Winnicott, que lembra o quê? O sujeito médico, nosso teórico, Winnicott, sentadinho na cadeira de um adulto. Por que eu considero o Winnicott um autor do tempo presente? Vamos lá, porque ele desloca o eixo da psicanálise do conflito para a existência, porque trabalha com pacientes pré-edipianos, que não sofrem de repressão, mas de uma não integração egóica, porque oferece instrumentos clínicos para nós e teóricos que vão transformando a psicanálise, né? Gente, teoria boa que o meu paciente precisa, tá? A melhor teoria é que aquele paciente, se entram 6 no dia, cada um pode precisar, se a sua clínica não for como a minha, de uma teoria diferente. Que vocês tenham na cabeça, na prateleira aqui, tudo à mão, para entender de onde você pode sacar um manejo ou não, tá? Mas falando em Winnicott, porque oferece instrumentos clínicos e teóricos que transformam a psicanálise em uma prática de criação do self. Porque os seus conceitos de uso de objeto, espaço transicional e self verdadeiro constituem hoje a gramática fundamental para essa clínica subjetivamente fragmentada. Então, nós estamos hoje diante de patologias do self, patologias do colapso e da continuidade de ser, e não apenas nos conflitos sexuais reprimidos. Se a psicanálise freudiana responde ao sujeito reprimido, né, aos conflitos, a teoria winnicottiana responde ao sofrimento do sujeito não constituído. Lembrando que uma escola é uma e a outra escola é outra, né? Aqui, estrutural e aqui, relações objetais. São coisas distintas.
O desafio da clínica atual exige, então, um analista, você e eu, que sejamos capazes de sustentar esse processo e não apenas interpretar o que o nosso paciente trouxe. Tem chegado poucos neuróticos clássicos para nós, porque o que aparece? Sensação de vazio, irrealidade, experiências de colapso iminente, ansiedade sem representação, falhas de integração do ego, dificuldade de brincar, né, gente? Tem gente que tem uma cara tão feia que tem dificuldade até de sorrir. E aí você fala, nossa, esse paciente, essa pessoa não gostou de mim. Não, isso é sobre ela. É sobre o paciente, tá? Dificuldade de brincar, de imaginar, de desejar. Então, o analista espátula representa essa nova configuração. Aquele que, com uma espátula na mão do Winnicott diante da criança, não impõe significado, mas oferece um campo onde a experiência pode emergir e onde o self pode nascer ou nascer novamente. Então, esse segundo seminário, que o Semblante organizou brilhantemente, e hoje a gente encerra, nasce desse ponto de inflexão histórica. Ele não se propõe a revisitar conceitos de forma abstrata, mas em dialogar com a urgência da clínica do presente. E todos os nossos professores fizeram isso aqui, cada um ao seu modo, né? Então, ao tomarmos essa metáfora da espátula, extrair dessa observação, nós vamos colocar em cena algo que é central na nossa formação. Não basta saber a teoria, é preciso tornar-se um instrumento vivo de sustentação psíquica, um ambiente em atuação. Para mim, essa é uma grande questão para nós pensarmos, tá? Esse seminário, então, vem nos convidando a atravessar a fronteira entre a teoria e a experiência, entre o saber e o manejo, né? E entre a clínica do conflito e a clínica da constituição do ser. Por que o futuro da psicanálise vai depender da capacidade de formar psicanalistas que podem responder para além do sintoma? Porque nós precisamos agora de presença e de muita sustentação. E a principal crise que a gente encontra é que os nossos colegas, e nós também, eles sabem muito, inclusive avaliam tudo que o outro está dizendo e sabem debater, sabem muito de teoria, mas não se permitem ser usados como uma espátula. Porque você tem que estar num lugar muito tranquilo, né? E bem curado da cura do queijo, tá, gente? Amadurecido narcisicamente para suportar ser só uma espátula. E não mais aquele analista que, nossa, meu analista. Nossa, mas o meu analista, eu cheguei, o meu analista, não tem mais o meu analista desse jeito. Tem o analista que está ali escondidinho atrás da cortina, esperando a hora que o sujeito quer usar a espátula. A hora que o sujeito vai precisar fazer uso de mim, da forma que ele precisar naquele momento. E quando a gente diz uma coisa dessa, é assim que a gente pensa, fica com essa cara aí mesmo, pensando, e agora? Né? Eu sei, mas eu me permito ser usado? Meu paciente, eu sou tão elástica que eu posso ser uma espátula? Que o paciente ora hesita, lembra? Ora aceita, experiencia, ora demonstra agressividade, bate na espátula, joga no chão, pega de novo. Veja quantos movimentos o Winnicott está propondo quando nós pensamos nessa metáfora. Então, um objeto que pode ser encontrado e criado, manipulado e, entre aspas, destruído, sem perder sua função de meio de continuidade de ser. Então, o analista espátula é a metáfora viva do analista contemporâneo. E essa cena, como eu disse para vocês, nem totalmente externo, nem totalmente interno. A cortina representa isso. Entende? Objetivamente percebido, subjetivamente percebido. E o que essa cena ensina para nós? Número 1, sobre a nossa função. A espátula está presente, mas não se impõe. E assim deve ser o analista, oferecer e não ser intrusivo. 2, o momento de hesitação do bebê, que é o inicial, é decisivo. Por quê? Ele está testando o ambiente, né? Aí alguém vai sobreviver?
Um bebê de 2 anos que chuta a canela da mãe, ele machuca a mãe? Ele dá conta de machucar a mãe? Fisicamente? Machuca, gente. A mãe fica... Ela foi violentada quando um bebezinho de 2 anos chuta a sua canela? Não. O analista também tem que sobreviver. Faz sentido, gente? Então fala comigo aí. É, né? Ah, então tá. E naquele momento em que ele hesita e está testando a gente, né? Será que algo invade a experiência ou a gente sustenta a espontaneidade do paciente? Que às vezes vira para você e fala assim, tá adiantando nada eu vim aqui. Eu não escuto isso não, porque eu escuto. Eu tenho uma paciente adolescente que ela sai, toda vez que ela sai, encontra com outro paciente, seja qual for, ela fala, olha só como as pessoas fazem esforço para te ver e você é chata desse jeito. Então, você vai sustentando, entre outras coisas que eu não vou nem citar, né? Os últimos acontecimentos aí. 3, a apropriação criativa ocorre quando o ambiente permite. Agora eu posso pegar esse analista... Eu tenho liberdade de tocar em Vanessa, né? Tocar fisicamente. Eu posso acessar, eu posso ficar tranquila aqui nesse ambiente, né? E o bebê cria o analista sobrevive a essa criação. E a confiança, gente, nasce aqui. Aqui nasceria o vínculo dentro de uma clínica de pacientes regredidos. E 4, uso. Agressão, destruição, não está adiantando nada, parece que você não sabe, você não me entende. Eu falo, você parece que não entende. Não entende nada que eu estou falando. Entende? O que está acontecendo comigo, né? Não. Paciente de criança para um adolescente. Daí. Exatamente. Então, ele está ali tentando ver se você vai suportar, né? Essa agressão. Destruição, recriação, objeto é submetido a impulsos do self emergente e continua disponível. Paciente quebrou a cortina do consultório. 50 anos. Como é que ele consegue isso? Andando para lá e para cá, mexendo. Simples. Mas não é estranha essa cena para você dentro do consultório? Não, seu paciente saiu da cadeira com 50 anos e foi ali mexer na... Para quê? Ninguém sabe até hoje, é mistério. Mexeu, quebrou, vou embora. Aí eu falo, tá bom, até amanhã, até semana que vem. Eu posso voltar? Pode, e amanhã já vou te mandar a conta de quanto que vai ficar o conserto da cortina. Claro que você pode voltar. Você tem que sobreviver. Porque ele imaginou que ele não poderia voltar, percebe? Eu posso voltar semana que vem? Você pode. Mas o limite também aparece. Estava falando isso ontem, né, com a Marisa ali na mesa. É necessário que a gente tenha a limitação. E aí ele falou, posso? Né? Assustou. Porque ninguém sobrevive. O analista precisa sobreviver, tá, gente? Então, eu deixo aqui esse quadro para vocês, que eu sempre gosto de fazer, porque eu acho que ajuda muito. A situação da observação que eu trouxe para vocês e a situação analítica no nosso consultório, tá? Olha só, o paciente está ao nosso lado aqui, tá? O paciente encontra o analista no espaço entre o seu mundo interno e a realidade externa, uma presença real, mas também investida de fantasia. Depois, no segundo momento, o paciente, ao entrar em análise, vive um tempo de hesitação transferencial. Não sabe se pode confiar, se você vai repetir o que a mãe dele fez, que o pai dele fez, e etc. E se vai aguentar essas emoções. Depois, quando ele sente que o setting está seguro para ele começa a brincar psíquica e simbolicamente com o analista. Tá, gente? Projetando, testando. Eu acho que você não gosta de mim. Eu acho que você me bloqueou no Instagram, né? A Paola trouxe esse exemplo, que o paciente falou, você me bloqueou, que eu não vi mais as suas caminhadas, eu estava acompanhando, só que estava chovendo, ela só não foi caminhar. Então, você vê a necessidade. Nós não estamos no campo do desejo aqui, estamos no campo da necessidade, é muito diferente, tá? E aí, quando é seguro, ele brinca, ele projeta, depois ele ataca você com críticas, né? Muitas críticas, silêncio, fala, você pensa em mim quando você não está aqui? Vocês já ouviram essa pergunta? Ou não? Já? Gelsi, já ouviu?
Não? Quem já ouviu? Eu já vi, você sentia saudade de mim? Olha, você pensa em mim? Resposta sim, claro. Penso sim. Saudade. É, muita. Foi isso quando eles É. ficam ali sem uma semana, e a gente vê que é. Ai, senti saudade de mim. Estou com saudade sua. Uhum. Ah, eu vou. Lembrei. É. E o analista sobrevive, então, à destrutividade transferencial, tá, gente? Vou deixar para vocês, depois vocês leem. Então, eu acho que somente nesse tipo de encontro o paciente pode emergir como alguém. E o analista espátula não é o que explica, é o que possibilita. Deixei para vocês o conceito de objeto transicional, gente, de uma forma bem simplesinha aqui, tá? Que é o primeiro não eu que a criança vive, né? É investido, o bebê investe naquele objeto e vai ter um momento que nós vamos ser também esse objeto transicional, que sejamos, né? Que vai ocupar essa área intermediária entre o mundo interno e o mundo externo. A cortina novamente passa por aqui, tá? Quando eu trouxe. Então, o objeto, ele é, ao mesmo tempo, criado e encontrado. Isso aqui é uma grande questão. E o adulto não resolve esse paradoxo para a criança, ele apenas suporta. E o analista também suporta. Então, o objeto precisa sobreviver ao uso, porque a criança morde o objeto, né? O objeto transicional dela, ela suja, não deixa lavar. Ela bate no objeto transicional, ela afasta o objeto transicional. Com o amadurecimento, ele perde a função. E você também, e eu também. E que seja assim. Que bom, sinal que deu bom, né? Nós vamos perder a nossa função. Então, novamente, eu deixo essa cena aqui para a gente pensar do analista atual. O Winnicott observa que, diante da espátula, o bebê não reage apenas ao objeto, ele está testando o ambiente. Assim como a espátula nas mãos de um bebê deixa de ser instrumento médico e se transforma em um objeto subjetivamente encontrado, o analista contemporâneo precisará deixar de ser técnico para ser aquele que propicia esse processo. Formação do analista como processo de transformação do ser. Formar-se analista, gente, pensando em Winnicott, não é adquirir ferramentas, mas é tornar-se essa ferramenta. Vivinha no consultório. Então, ele vai mostrando que a episteme psicanalítica contemporânea exige um analista que tolere o paradoxo, habite o espaço entre a realidade externa e interna, suporte a não demanda explícita. Ah, me fale mais sobre isso. Não, ele não tem nada para falar sobre isso, ele não sabe. Seja continente dessas angústias impensáveis e ajude a pensar, e aí entra aquilo que a gente chama de psicoeducação muitas vezes, né? Eu não estou conseguindo marcar meu médico. Como assim não está conseguindo marcar seu médico? E às vezes a gente vai marcar esse médico, a gente vai ajudar, tá? Oferecendo holding para que o brincar terapêutico emerja, e essa função, essa formação, exige experiência de regressão do próprio analista. Já experimentaram regressões? Eu já. Na verdade, todo mundo experimenta. Né? Existem situações na vida que os neuróticos, nós neuróticos todos, experimentamos. Um divórcio, a perda de alguém, é sempre um momento de regressão. E é importante que a gente suporte e tolere, né? Porque senão a gente é muito perfeitão. E aí eu lembro que a realidade, segundo o Franz Marc, ela é imbatível. Você não é. Nós não somos. E ouvir isso, eu não sou perfeito, dói, ofende? Não pode. Se ofendeu, está errado, né? Porque é a realidade. Então, experiência de regressão, capacidade de sustentar vazio, ética de não ser intrusivo, plasticidade e elasticidade emocional e afetiva e uma profundidade subjetiva que anteceda o que se aprendeu, né, tecnicamente. Então, o que seria esse analista? Aquele que se oferece como uma presença confiável, sem disputar protagonismo com o paciente, né? Que a vez é dele, agora a brincadeira é dele. Sustenta o período de hesitação, entendendo que silêncio, a suspensão, o não fazer, são gestos clínicos fundamentais. Ficar quietinho, não falar muito, manter a constância, o horário, não trocar de horário, estar ali sempre, não trocar nem nada do ambiente, também às vezes isso influencia. Para o paciente regredido, se você trocar um quadro de lugar,
pode trazer uma outra questão para ele, tá? Então, é importante manter mesmo bate-horário, bate-local, tudo igual, para que ele possa sentir rotina, constância, que é o que ele está precisando. E sobreviver, né, gente? Tolerar ser usado. Nossa, terminei essa sessão, a sensação de que não aconteceu nada, aconteceu tanta coisa. Você ficou ali, né? E ele estava te esperando. Ele também queria a sua presença. E sobreviver a essa destruição que vai aparecer. Ele sustenta o gesto. E essas capacidades que eu trouxe aqui, também vou deixar para vocês. O que eu preciso ter de capacidade, Ju, nesse sentido? Capacidade de suportar toda hesitação, saber não invadir. Fechou? E por que eu preciso não saber não invadir, gente? Porque o paciente está tão fragmentado que ele precisa experienciar esse tempinho de ser na sua clínica. Capacidade de sobrevivência, manter-se presente diante da agressividade e destrutividade, porque a sobrevivência do analista funda no paciente esse sentimento de real. Capacidade de ser usado, disponibilidade afetiva para ser apropriado como objeto subjetivo, e só assim permitir que esse self apareça, e a capacidade de se oferecer como espaço transicional, que é esse campo, né, entre o externo e o interno, e eles podem se encontrar ali com você. Sem esse espaço, gente, ele vai atuar para nós. O falso self vai estar na nossa clínica sentadinho ali na nossa frente. Capacidade de não ser intrusivo, falar pouco, pensar um pouco mais, escutar melhor, não interpretar, não fazer interferências. E a capacidade de presentificação real, eu acho essa muito difícil. Eu acho que isso aqui é uma coisa, não é uma coisa muito simples. Ser um outro real e humano, sem ser o outro, sentir com, estar ali presente, ele sabe que você está com ele. Tem pacientes que a gente fala assim, então tá bom, eu seguro na sua mão, você na minha e ninguém solta. Ai, eu nunca ouvi isso de ninguém. Ninguém nunca me disse isso. Mas se você falar isso com um paciente neurótico obsessivo, ele vai olhar para você e falar, tá doida. Coitada. A minha analista precisa de análise. Né? Mas se você falar para um... Ela está fazendo. Eu que vou fazer a análise Eu estou dela. pagando para fazer. Ela está fazendo análise. Exato. Então, tá vendo que é onde o paciente está determina tudo, né? Isso é muito importante. E Então... também tem que não soltar a mão de ninguém no momento atual do mundo pode ser considerado um símbolo de um campo político. E isso também pode ser interpretado errado. Mas por incrível que pareça, Não, mas quando tem pacientes que estão bem organizados, acontece isso mesmo. Mas aí não aqui nessa clínica. Nessa clínica está falando de sobrevivência. Você está falando de outro. Lembra da teoria de Maslow? Nós estamos aqui, ó. Lá embaixo. Lá embaixo. Isso aí é mais em cima, tá? Deixa eu ajustar o microfone aqui, não. Tá fechado. Patrícia, você fecha para nós? Seu microfone, por favor. Isso vai exigir de nós todos uma estrutura psíquica madura. Vocês conseguem se analisar? Ou é difícil? Como analista? Não. Como estrutura madura. Se a gente pensar em independência absoluta relativa, aquela questão toda da integração, a gente consegue se ver nesse processo de amadurecimento? Onde é que nós estamos? Aí você pode falar, nossa, Ju, mas a gente está aqui, a gente está... Sim, isso não impede de que a gente precise olhar para esse lugar, tá? Porque essa postura aqui, ó, indiferente, não cabe. A gente vai precisar de elasticidade, inclusive para olhar para nós. Que não se abale com vazio, com silêncio, que não faça correspondência com o paciente. A gente consegue pensar nisso? Porque essas capacidades são muito urgentes, gente. Muito urgente para nós. Se não tem estrutura egóica, eu preciso viver antes de compreender. Não vai entender nada. Eu preciso viver com vocês. Então, a demanda de reconstrução do self, não apenas de resolução de conflitos, sofrimento não neurótico, colapso do vazio, psicanálise,
que precisa e deseja responder a esse momento. E a formação de analistas para essa tarefa, eu acho que o Semblante ele cumpre esse lugar, ele tem nos dado essas condições de aprendizado, de formação, e isso é muito interessante e nós agradecemos, né, novamente a direção do Semblante por esse cuidado. E o que impede você de ser um analista espátula? O que pode impedir? Narcisismo do analista pode impedir, né? Aquela necessidade de ser reconhecido como alguém que sabe, que entende. E a gente não é assim, até aqui no nosso meio, entre nós, a gente tem uma ânsia por falar, por colocar a nossa opinião, não é nem por vencer, às vezes é só por colocar, e a gente vai precisar pensar e levar isso até para a nossa análise para entender por que isso acontece conosco. O que isso traz para mim quando eu estou fazendo, né? O que isso representa? Eu dizer algo num momento assim, muitas coisas que nós vamos levar ali para a nossa análise, mas nós temos risco clínico aqui. Por quê? Usar o paciente para confirmar sua própria identidade e intrusão. Outro impedimento, ansiedade de atuar. Pressa de preencher ali o vazio do paciente, de explicar, de conduzir, e rompe com o período de hesitação, que é o primeiro estágio da observação. Não espera, e aí vai impedir que esse self talvez surja para nós. Outro impedimento, medo do vazio e da não produção. Numa sociedade produtiva, analista tem que ser o quê? Produtivo, não produtivo. A psicanálise nunca ensinou sobre produtividade, né? Aquela insegurança diante das sessões silenciosas, e a gente pode substituir esse ambiente por algum conteúdo nosso. É um risco. E falhas na própria análise pessoal. Analista que não viveu regressão, que não foi sustentado em independência, que não correu para lugar nenhum, que não teve intimidade nem com o próprio analista para correr para lá, ou por outra pessoa, que é a pessoa que a gente tem, as nossas pessoas, que a gente consegue ser real, e pode ser real, que as pessoas sustentam. Então, isso aqui é uma questão também. Não pode sustentar estados primitivos, porque ele também não integrou. E esse? Muito interessante, meu analista fala sobre ser cru. É o lugar em que o sujeito pode ser cru. Uhum. Cru e nu. Cru e nu. Exato. O bebê. O bebê. Sem ter vergonha disso, né? Porque o bebê não tem. É cru e nu. Adoecimento emocional do próprio analista também. Se está numa hiperatividade pessoal, como é que você vai ser esse analista na clínica, né? Não tem como isso acontecer. Se não se pode oferecer espaço transicional, se o analista vive ele mesmo em colapso interno ou hiperadaptação à cultura, nós temos um problema. Cuidados fundamentais que nós precisamos ter conosco para nos tornar esses analistas que foram falados aqui nesses dias, né? Vamos agora pensar em cultivar esses espaços de não produção para nós também. Eu acho muito importante isso. Ficar sem fazer nada é tranquilo para você? Só sentar e ficar no estado de não integração, que é muito bom, inclusive, existindo apenas, contato com a sua própria subjetividade, um ritmo de vida que respeite o seu subjetivo também, né? O analista que vive apenas para responder perde a capacidade de sustentar. Pensar sempre na continuidade da nossa análise pessoal. Às vezes a gente pergunta, eu faço quinzenal, eu faço uma vez no mês. Gente, às vezes a gente está precisando de análise 2 vezes na semana. Ou só eu? Não. Não tem dia que você fala, gente, né? Então, análise não apenas análise didática, mas profunda, com liberdade para regredir, com liberdade para depender, capacidade de ser cuidado. Tem gente que tem muita dificuldade de ser amado, cuidado, né? Normal. Às vezes a gente também passa por isso. Não tem nenhum espaço de intimidade, a palavra do seminário foi intimidade, né? Foi muito legal isso. Não tem intimidade nem com o meu analista para dizer como é que você vai ter com alguém, né? Ter espátula implica ter sido espátulas na mão de um analista suficientemente bom. Terceira coisa, ambiente emocional suficientemente bom na sua vida real. Nós precisamos de relações significativas. Porque senão você entra, eu sou analista, não posso me quebrar. O quê?
podemos, devemos, antes que entre em colapso, inclusive. Devemos e podemos. Equilíbrio entre trabalho e vida psíquica, né, gente? Vamos lotar a agenda? Tudo bem. Se você dá conta de uma agenda lotada, eu admiro e não tenho nenhuma crítica. Eu não. Eu não consigo atender mais de 6 pacientes por dia para estar presente. Isso é a Juliana. Cada um para estar presente. Eu estou com uma clínica de regredivo. Imagina, eu não estou com o neurótico obsessivo falando, mais do mesmo o tempo todo. Se eu não estiver lá, não fica complicado para o meu paciente. Então, eu acho que eu preciso de mais tempo comigo também. Faz sentido isso para vocês? Pensem sobre isso também, tá, gente? Esse equilíbrio nessas coisas, presença no corpo, presença nas emoções também, e uma atitude ética de não intrusão. Vamos começar a praticar isso na vida, né? Acho importante. Porque quando a gente pensa nisso, não vamos ser intrusivos em lugar nenhum. Vamos tentar ter essa presença mais gentil, que está ali. Se você precisar, você me acione. Porque até o SAMU vem se você ligar. O SAMU não adivinha que alguém está passando mal. Você liga para o 192 e então o 192 vem. Faz sentido, gente? Às vezes a gente tem complexo de ambulância. Não é? Estou sempre socorrendo, sempre socorrendo. Calma, calma. Se você está ali, a pessoa já sabe que você está ali e pode te acessar, ele vai te acessar. E você pode acessar quem? Você tem para onde correr? Você tem um amigo que você ligar 3 da manhã e falar, vou correr para ir? Nós temos esse tipo de laço. Precisamos abandonar a onipotência, gente, como analista, tá? Eu encerro esse seminário falando disso, que é bem a cara das minhas aulas mesmo. Vamos descendo. Vamos vendo aqui se a gente pode respeitar o nosso tempo e o tempo do paciente. Sim, senhores? E aqui eu encerro a minha fala com essas pequenas contribuições para vocês. Mas eu quero ouvir também vocês. Alguém quer? Sim. Fiquei pensando, uma vez eu fui no pediatra, eu me lembro disso que foi traumático. E ele pegou aquela espátula e eu disse, lá na goela, né? E foi uma sensação muito ruim. Eu imagino. Veja, e eu me lembro, né? Uhum. Me lembro quando eu era criança. Eu fiquei pensando, imagina, né? Aí você traz toda essa metáfora da espátula, que a criança, o bebê, você dá aquela espátula para ele manusear, para ele segurar, para ele simplesmente só ficar olhando, para ele se ambientando, né? O ambiente. Imagina se todo pediatra pegasse a criança, a força, assim, abre a boca e né? Espátula, goela abaixo. Então, assim, ele está sendo intrusivo. Está. Então, assim, eu analiso quando que ele está botando a espátula goela abaixo, Muito quando que bom. ele está dando a espátula para esse bebê manusear, alimentar, Muito jogar no bem. chão, segurar, Por aí. quebrar. Por aí. Alguém? Vai causar um trauma. Exato. Pode falar, Marisa. Eu não sei se não é uma pessoa que, assim, tanto na clínica dos divididos como nas neuroses, né? Mas, assim, talvez para vocês, a Alicia também, né? Que nós temos experiência. Quando acontece, assim, de pacientes que te convidam para aniversário, insistentemente, acontece muito comigo. Quando o paciente vem com presente também, mesmo que seja uma flor, às vezes chocolate, e assim, quando ele, por exemplo, já aconteceu também comigo, o paciente de longe, ele se continua marcando, que hoje foi muito bom, porque eu estava na praia, minha nariz, não sei o que. Eu manejo, como é que vocês manejam a vida? São situações bem, desculpe, para mim, Sim, nenhum problema, mas eu penso que cada caso desse precisa ser analisado em particularidade, sabe, Marisa? Porque, por exemplo, eu tenho um paciente que me deu, todo final de ano ele me dava um panetone, tem 5 anos que ele me dava um panetone, um presente, eu recebia. Aí ele dizia, eu agradecia, ele falava assim, não, todo mundo que trabalha para mim ganha um panetone. Olha só, olha, e agora os senhores me respondam, eu estou com um paciente neurótico ou regredido que falou isso para mim. Isso.
Ele está dizendo que você trabalha para mim, está me agredindo. Eu falo, sim, eu gostei muito do panetone. Passados 4 anos, ele mandou o presente de novo, agora esse ano passado. Eu fui agradecer e ele mandou um bilhete, nunca tinha mandado um bilhete agradecendo. Falei, opa, a neném cresceu. E aí, quando eu fui, eu falei, agora é hora da gente fazer a intervenção de 4 anos atrás, Marisa. E aí eu falei com ele, você lembra quando você me deu um panetone? Você me dá, falar assim, todo mundo que trabalha para você ganha esse presente? Ele respondeu para mim, eu tenho tanta vergonha disso. Ah, gente, que bonitinho. 5 anos. E a gente está com pressa. Não tem como. Não tem como. Então, eu acho que cada caso muito particular. Vai precisar pensar em supervisão, né? Levar isso para supervisão, viu, Marisa? Mas, igual esse caso que eu te contei, eu aceitei. Mas eu sabia de quem que eu estava aceitando. Exatamente. Qual paciente que eu Qual estava aceitando. paciente É. e como é presente. Uhum. Então, eu recebo vários presentes, já recebi vários presentes, claro, que se for, na minha visão, algo que tem um custo, né, alto, preço alto, eu não recebo, eu bato, né? Mas, ou dinheiro também, alguma coisa assim. Eu já teve um caso de supervisão que o paciente mandou um pix para a analista fazer um churrasco de Natal na casa. Então, a gente vai ver Deus está recebendo. Aqui, ó, toma R$ 120 para fazer um churrasco. Tem da coisa só 120 para fazer um churrasco. Não dá, galera? Ou seja, é só um churrasco. Eu não estou entendendo esse É churrasco. interessante, como é. Ó, você precisa do meu... Aí não. Aí era outra coisa. Exatamente, eu te devolvo. Uhum. Mas, por exemplo, certa vez eu recebi uma... Foi muito bonito, que foi uma... Aliás, todos são bonitos, mas esse era bem significativo porque foi um super-herói, uma super-heroína, e que essa pessoa sempre falava nas sessões do filme dessa super-heroína. E que sempre que assistia o filme, lembrava de mim. E trouxe a bonequinha da super-heroína para a sessão, que tinha que mandar fazer, coisa e tal, e me entregou. Tá aqui. Isso aqui é para você, e é o que você é na minha vida. Olha só. Como é que você Não não recebe. Não tem como. Exatamente. Uhum. Como é que você não recebe? Porque se você não recebe, você traumatiza, coloca o outro no grupo de uma rejeição, do que eu estou fazendo não é bom, paciente, exatamente, desamparo. Então, mas já recebi presente de aniversário, plantas, bombons, tudo, dia do ano do psicanalista, dia do psicólogo também, e que bom, né? A gente tem que ouvir de onde é, se é do campo do panetone ou do PIX, ou se é do campo do sujeito que está lá, da super-heroína, ou do aquele agradecimento, ou do que é isso aqui, né, para você. Ou Então, para te mostrar que você trabalha para ele. Depende. Depende. É o panetone ou o panetone, exato. É E isso. que muitos desses casos, né, lembrando da Ju, vai servir para manejo, outros passam justamente pelo campo do vínculo afetivo. Aí é complexo também, né? São coisas bem distintas. E aí, assim, um convite de aniversário, por exemplo, eu tive um paciente que ele assim, falou, gente, como esse aniversário veio São Paulo, e eu, assim, eu fui saindo pra lá, falando, gente, o que eu vim ouvindo, e não disse nada, não confinei que ia, não confinei que não ia, deixei botar por fora o que ele estava sentindo. Por isso que eu repeti tanto aqui canal, quando eu te achei que tinha se encontrado. Agora fica essa coisa bem antiga, que eu via que psicanalista não vai em nada, psicanalista não. Aí ele começou e saiu da clínica, infelizmente. Então, foi a Caso de supervisão, Marisa. É bom. Mas leva inteiro, tá? Que é importante. Para a gente entender toda a coisa. Mas, assim, desculpe, Ju, eu atravessei que isso foi muito emblemático para mim, que desde que eu comecei a transição psicanalista e as supervisões, sempre me trazem essas coisas presentes, né? Desde que eu iniciei, sempre me trazem, assim, vem o pessoal da formação, os psicanalistas, como é isso para você? Então, eu acabei se atropelando aqui, sendo um pouco intrusiva, mas eu gosto muito de falar sobre esse tema. Justamente para a gente sair daquele analista que não aceita nada do outro. Né?
Então, quando eu não aceito nada do outro, aonde é que eu vou colocar esse outro? Isso aí. Mais alguém, gente? Acho que tem um monte de Tá, coisa. vou olhar. Pode falar. Como assim explicar o trabalho numa visita de idosos? E é uma categoria de Estado, no estado de Porto Alegre. Aquelas pessoas que tiveram poder aquisitivo de alguma forma perderam, né? E eu acho importante essa questão da questão da mãe. Porque muitos deles, depois que as mães faleceram, eles acabaram não pagando IPTU, não pagando condomínio, e aí foram perdendo mansões, apartamentos. E se eles hoje fossem para a rua, eles não iam poder viver, porque não é uma rotina de responsável. Então, o Estado, eles acabaram acolhendo essas pessoas. E quando elas têm uma situação pública, eles trazem isso. Depois que minha mãe faleceu, eu não sei o que aconteceu comigo. E eu mesmo tenho um ponto, que eu atendo 26 anos. E quando eu levei para ele, para algumas pessoas que ele construiu uma casa, e tinha alguns móveis como sofá, eu disse para ele assim, quem colocaria sentado nesse sofá? Aí ele colocou a mãe, ele colocou a avó, colocou a irmã e ele colocou a mãe. Só que quando ele colocou a mãe, ele tirou. E ele disse a minha mãe não. E aí pegou aquele símbolo que era a mãe e jogou longe. E aí ele olhou para mim e disse assim, Catarina, não vai lá pegar minha mãe. Então, os idosos, eles conseguem, eles não conseguem não ter a mãe, eles querem a mãe próxima, mesmo a mãe já falecida, eles querem a mãe. E o menino não quer, o menino de 6 anos, ele não quer a mãe. Então, é bem importante isso. Pode falar. Ah, não pedindo água. Giovana, obrigada. Alguém do chat quer falar? E aqui também, gente? Mais alguém? Um caso que entra não na parte psicanalítica, mas é o resultado do psicanalismo, né? Às vezes eu ouvi, eu acho que foi a professora Michele que falou, que é uma frase, se não me engano, não era dela, mas que ela achava importante, que é quão forte é uma criança que se sente amada. Só que isso é uma coisa muito interessante, porque lá era um dia pesado de trabalho, e daí quando eu sentei numa sexta-feira no sofá, veio a ligação de uma cliente vítima de violência doméstica. Tá? E ela estava numa situação de risco, né? Em que ela estava na entrada de uma festa, e tanto o agressor como a instituição dona da festa estava colocando aquela situação de risco. E pela primeira vez ela fazia daí terapia, né? Ela chamou, porque pela primeira vez ela teve coragem de enfrentar. Mas, logicamente, muito provavelmente ainda era essa criança. E essa criança precisava de uma figura, no caso, ali a função paterna, foi o Rodrigo velho, botou o ferro, partiu, né? E depois ela me falou que foi pela primeira vez que ela reagiu e, ao mesmo tempo, foi a primeira vez que ela tinha uma figura, que dá para entender no contexto, que era uma figura paterna que a protegia. Mas, muito provavelmente, ela só conseguiu chamar essa figura paterna, só conseguiu enfrentar o seu agressor, porque ela teve alguém que deu esse acolhimento, que colocou ela no ombro e disse: você tem força. E se tu não tiver força, tu pode pedir ajuda. Sua força vai ser no pedir ajuda. E eu lembrei naquele momento daquela frase: o quão forte é uma criança que se sente amada. Só que, muito provavelmente, não foi uma criança que foi amada lá atrás e protegida lá atrás. Ela foi no acolhimento da sua analista ou do seu analista, né? E daí sim, no momento que ela teve o contato materno, ela conseguiu ter acesso à função paterna de alguém, talvez.
ela conseguiu pedir ajuda. Sim. Ela não foi a vítima. Ela se colocou numa posição, inclusive, aquela ação que incomodou tanto o agressor, que o agressor chamou um advogado daí para entrar na questão do processo. Ou seja, até o agressor, naquele momento, foi obrigado a pedir ajuda, porque pela primeira vez aquela moça reagiu. Ou seja, mas certamente teve alguém que botou no ombro e embalou para ela poder pedir ajuda daquela figura paterna. Sim, senhor. Super pertinente, acolheu, né, Rodrigo? Muito bem. Mais alguém, gente? Paulita, está sempre falando nas minhas aulas. Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Alguém aí? Tranquilo? E aqui no chat, tem alguém? Só pede para o pessoal Pessoal assinar a lista. Presença no chat, E- para o sorteio. Todo mundo já assinou a lista aí, minha gente? Carla, obrigada. Quanto tempo, minha gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso passar aqui para a Michele? Porque se a Sheila está presente. Posso passar? Beijo, então. Obrigada, minha gente. Valeu. Colegas, quero agradecer a presença de vocês que estão até agora aqui na nossa, até agora, os 4 últimos dias, até agora, porque a gente chega ao final empolgado, mas às vezes já um pouco cansado dos 4 dias, e a professora Juliana que está aqui firme e forte conosco e fez essa excelente apresentação para fechar com chave de ouro o semblante, né? Então, agradecer aos presentes. Alguns estiveram aqui todos os dias, no presencial, o pessoal aqui também ao vivo, alguns estiveram todos os dias, alguns não conseguiram, né, estar presentes todos os dias aqui, mas vamos lá, não acabamos ainda. Conforme prometido, né, nós vamos realizar aqui, primeiro, né, para o pessoal do Zoom, 2 sorteios, né, de 2 vagas no curso As Relações Amorosas e os Relacionamentos Abusivos sob o olhar da psicanálise. Alguém aqui realizou no online esse curso? Opa, acho que poderiam gostar, né? Seria um curso interessante, né? Que vai abordar bastante isso aqui que a professora Juliana trouxe, das relações objetais e de como os nossos relacionamentos amorosos, nossos relacionamentos afetivos são pautados nas primeiras relações ambientais infantis. Então, Paola, temos a lista? Quantos nomes, quantos números? Paola, olha, Paola, nossa coordenadora, tem a lista de que vocês assinaram. Ela vai nos dizer aí quantos números, eu não estou vendo a lista. Nayane, isso, vamos aí, olha. Número 3, ao número... Então tem que ter o número 1 também. Ah, tá, não aparece, tá. Não, do online, do online. O número? Ao número 67. Olha só, do número 3, a lista de presença de hoje, Paola, ao número 67 online? Foi tudo isso? Acho que teve pessoas, acho que alguém deve ter duplicado. Peraí, desculpa, 67 a gente não pode aqui. Nós temos 67. Não pode ser. Não, mas não tivemos 67. A Paola só está confundindo a lista. Acho que é de outro sorteio, mas vamos lá. Eu acho que talvez esse seja do narcisismo, Paola. Não está carregando a lista. Você fez pelo site Semblantes? Perfeito. Eu vou só desligar aqui o... não. Vou só desligar o retroprojetor para que eu possa ver a lista, porque a professora Juliana é quem vai sortear, tá, pessoal?
Então, vocês... ela está falando aqui, já pensou se eu sorteio a Sheila? Ju, ninguém vai me amar mais. Ninguém vai me amar mais. Olha só, até apaguei aqui Drive, vamos lá. Tá aqui, ó, lista de presentes. Tá. Isso, pronto. Então, temos do número 3, do número 2 ao número 15. Isso, do número que o número 1 geralmente é onde está as explicações. Não, temos do número 15, deixa eu ver, 22. Opa! Juliana Lara, agora já voltamos do número... Opa, agora vocês já aparecem de novo. Ju, do número 2 ao número 22, 2 números. 7. Tá, já digo quem é, que eu não vou abrir agora. E 21. 7 e 21, vamos lá. Agora, botando aqui para todo mundo ver. Agora todo mundo vai ver, olha só, o pessoal também vai ver. Número 7, Renan. Olha só. Aqui, ó, o número 7, Renan. E número 21, a Ju buscou múltiplos. Olha, ainda bem que não é neurótica obsessiva, né? E número 21, Miriam. Miriam. Então, colegas, o Renan e a Miriam, que são alunos da nossa formação, ambos ganharam, cada um, né, o curso das relações amorosas. É um curso que eu ministrei 2 semanas atrás, então vocês vão ter acesso ao curso, vai ser disponibilizado para vocês a partir de segunda-feira, tá bem? Na plataforma, para vocês terem acesso. A Paola entrará em contato. Então, como estamos aqui, vou me despedir de vocês aqui do online. Acompanhe as nossas redes sociais, porque teremos. Alguém pode perguntar, e a formação, nós não tivemos. O ano passado a gente teve sorteios de 50% na formação. Vamos ter. Acompanhe o mês de novembro da nossa Black Friday do Semblante, que nós vamos ter, sim, sorteios de bolsas nas nossas formações de 2026. Então, sigam lá o nosso Instagram, o Semblante, que o nosso vice-diretor, o professor Fransmar, que esteve aqui ontem com vocês, já anunciou. Vamos sortear os cursos aqui, e lá no nosso site nós vamos ter aí tanto, né, descontos para as formações, como sorteio de bolsa, de meia bolsa, né, para a formação as formações de 2026, tá bem? Então, aguardamos vocês por lá. Muito obrigada, Carla, Simonete, Sheila, Patrícia, Nayane, Ingrid, Miriam, Jana, sentimos sua falta no presencial hoje, Giovana, Fátima, Lê, Fátima Cotrim, Jane, também sentimos sua falta. Acho que os outros já, não estou vendo mais os outros por aqui. Então, deixo a vocês um grande abraço, uma excelente noite, bom descanso e bom final de semana. E nos vemos ao longo dos dias aí. E lembrem-se de curtir lá a nossa página. Tá bem, pessoal? Um abração, boa noite para todos e todas. Tchau, tchau.